Seja bem-vindo ao podcast Você Não Me Deve, podcast onde a gente fala de tecnologia, produto e ecossistema de negócios. E hoje temos a honra de receber Pedro Pires, CEO e fundador do grupo Gomes Pires. Pedro, para eu não me bagunçar aqui na sua trajetória, no seu currículo, se apresenta para quem está te ouvindo também, por favor. Beleza, gente. Obrigado, Felipe, Ditano. Prazer estar aqui com vocês. Gente, Pedro Pires, 41 anos, nascido no interior de São Paulo, empreendendo, ano que vem eu completo 20 anos empreendendo, desde aí da primeira aventura. E em 2023, para organizar algumas frentes que eu tinha de maneira isolada, aí de fato eu consegui materializar o grupo, o Gomes Pires, que é uma holding que dá suporte tanto para as empresas que nasceram no grupo e a gente é o principal controlador, ou o único controlador, nós não temos sócios, outras nós temos, mas a gente tem essa vertical que administra os próprios negócios, mas também para me ajudar na gestão das empresas que a gente faz pequenos e médios investimentos, mas que o que elas têm em comum é que a gente preserva o controle na mão do fundador. E aí eu estava ficando um pouco quanto perdido nessa frente. E aí, por isso que daí o grupo fez muito sentido, tanto para me dar retaguarda para os negócios que nós temos no grupo, mas também para os negócios que a gente faz investimento. Dentro do grupo, nós temos 3 principais verticais. Então, a principal vertical dentro do mercado financeiro é o setor de seguros. Aí, nela, a gente conseguiu constituir uma companhia de seguros que começou sua jornada, e a gente vai falar um pouquinho da Split Risk aqui, acredito eu, lá em 2020, de um modelo totalmente inovador dentro do mercado de seguros, através de um sandbox, que foi a primeira turma lá em 2020. Passamos toda uma jornada de entendimento e de maturação junto ao órgão, e hoje estamos em estágio definitivo aí operando. Temos uma distribuidora de seguros, a Seven, que é um MGA, e acredito que a gente vai falar bastante sobre o que é esse MGA, o que é um representante de seguros. Temos uma empresa de tecnologia, uma InsurTech, que viabiliza plataformas, mas também faz muita integração para que hoje, e vocês são um exemplo disso, né? A gente não precisa desenvolver tudo dentro da nossa estrutura, a gente consegue conectar, mas a gente precisa de uma integradora que faça isso de maneira organizada. Segunda vertical dentro do agro, então sou produtor rural, e aí eu vi as dores ali do produtor de abacate, que é a principal cultura que a gente trabalha, e aí a Agro7 vem para me ajudar e ajudar outros produtores rurais também nos desafios dessa cultura que, no mercado mundo, vamos dizer assim, ela já é uma cultura muito forte, um mercado bilionário, porém aqui ainda no Brasil, ela gatinha ainda, não tem tanta estrutura assim, então a Agro7 vem para ajudar a jornada aí do produtor de abacate. E a terceira vertical, que é uma vertical mais meio, que é a frente de tecnologia, né? Então, acho que ela dá muito apoio a essas duas anteriores. Então, nós temos um core de tecnologia ali no grupo, viabilizamos alguns projetos. Então, um pouquinho do que tem ali no grupo são essas 3 verticais, e todas as investidas do grupo, ou elas estão diretamente relacionadas com alguma empresa do grupo nessas 3 verticais, ou a gente tem uma ideia que no futuro possa vir a fazer sentido, e a gente já começa via investimento, fazendo esse apoio para essas empresas que também têm algum tipo de relação com a gente. Muito bom. E assim, eu acho que não só eu digitando, mas todo mundo que vai nos assistir vai ter uma dúvida sobre aonde entra cada parte. E o que é cada parte? No seguinte sentido, o que é hoje uma seguradora e qual que é a diferença para uma corretora, qual que é a diferença para um MGA, qual que é a diferença para uma proteção veicular, né, Gitano? Sim. Eu iria complementar exatamente isso, mas eu só ia dar um passo para trás falando assim, como que você começou para entrar nesse mercado? Assim, como foi esse passo inicial que você adentrou ali, se foi por essa camada mesmo como segurador, ou você começou pela proteção veicular e depois veio a regulamentação, né, para poder fazer esse MGA que vocês hoje trabalham? Vocês, se eu não me engano, posso estar errado aqui, mas vocês estão bem à frente, né, dentro dessa vertical aqui no Brasil. Como que você, Pedro, começou e entrou nesse mercado para pegar ali o Grupo Pires e depois trabalhar todas essas verticais? Legal, gente. Acho que dá para juntar as duas aqui. Bom, falei para vocês que sou lá do interior de São Paulo, né? Quando eu ingresso, de fato, passei por algumas empresas locais ali da cidade, mas a minha principal experiência profissional, ainda enquanto colaborador, foi através de banco. Então, fui colaborador do Banco Itaú. E ali fiz uma jornada e eu me deparava com uma situação que, quando você está dentro de uma estrutura
muito organizada e parruda, assim como o Banco Itaú tinha, você pouco colabora com o processo de criação de novos produtos, você mais executa algo que já está totalmente feito. E sempre foi o meu embate com os meus gestores e meus pares ali, que eu queria sempre propor, porque eu via muito desperdício de oferta que nós tínhamos na instituição. Então, eu via uma certa... um não olhar para alguns perfis de clientes que, na minha ótica, eram bons tomadores de crédito, iriam trazer um bom potencial, mas pelo processo do banco, automatização, a gente tinha pouca flexibilidade para incluir esses clientes. Foi assim que eu saio do Itaú e vou para o primeiro empreendimento meu, que era ser um correspondente bancário para uma instituição financeira, para um outro banco, porém com a autonomia de administrar toda a mesa de crédito. Então, eu tinha a administração da mesa de crédito, a liberação, o pagamento, formalização. Então, eu adquiri essa habilidade dentro do setor financeiro na concessão do crédito. Por uma crise de mercado da época, os bancos de médio e pequeno porte começaram a ter muita dificuldade em capturar recursos. E aí eu comecei a ficar sem minha principal matéria-prima, que era dinheiro para emprestar. Foi quando eu entro no mercado de seguro, fazendo a mesma leitura, o que o mercado de seguro deixa de fora, qual o tipo de segurado que tem potencial, que seria um bom segurado, e eles não estão olhando hoje, e eu poderia agregar para esse mercado. Eu escrevo a mesma tese, vou atrás de companhias parceiras, e aí você se depara com a realidade de um mercado muito pragmático, que é o mercado de seguro, onde as áreas de novos negócios gostavam da ideia, mas viam mais conflitos com o que já existia do que benefício com a nova proposta. E isso é muito a prática hoje ainda do mercado de seguro. É um mercado muito conservador, que visa, antes de dar o próximo passo, ele visa quais vão ser as consequências naquilo que já foi construído. Então, às vezes, ele é tido até como um mercado pouco inovador, porque ele propõe poucas coisas novas, mas com muito receio de prejudicar aquilo que já foi construído até ali. E aí o resultado foi tomar 7 negativas. Eu tomei 7 negativas de 7 companhias diferentes quanto ao produto. O modelo de corretor de seguro, que é o que existia na época como alternativa para mim, não encaixava, porque o corretor ele é o distribuidor de um produto pronto, né? Ele não colabora com a confecção do produto. Perfeito. Por mais que ele tenha todo o relacionamento, pode fazer a gestão da carteira, mas quanto a produto ele pouco colabora. E eu não tinha capacidade econômica de constituir a companhia na época. Então, a solução foi ir para um mercado até então totalmente informal, que era o mercado de proteção veicular. Então, eu fundei uma associação de proteção veicular em 2013, chamava Seven, e a Seven tinha um projeto que a diferença principal em relação às proteções veiculares que existiam é que desde o início nós tínhamos um motor de aceitação desse novo associado com alguns critérios que a gente vinculava. E o resultado disso é que a gente teve uma ótima performance nessa associação. Então, de 2013 a 2019, a gente conseguiu ter bons números dentro dessa operação. E aí, para ir respondendo a sua pergunta, então é assim que eu ingresso no mercado de risco. Pelos nãos das companhias, pelo não encaixe do modelo do corretor para o que eu buscava. Então, meio que o que restou, na época, era a proteção veicular. Em 2018, o mercado esteve muito próximo de ser regulamentado. Então, passou uma primeira PL, um primeiro projeto de lei pela Câmara, porém ele não avançou igual esse agora, de 2025, que chegou até o final, até ser sancionado, aquele parou nesse fluxo. Só que nós não paramos. Então, quando a gente viu aquilo ali, que aquele mercado provavelmente iria se regularizar de alguma forma, a gente foi fazer os cálculos e entender o que afastava a nossa operação de ser, de fato, uma companhia de seguro. E acho que talvez o primeiro exercício foi pegar todo aquele resultado, aquele montante processado e tentar transferir ele para uma estrutura de seguro para ver o que seria a capacidade econômica dessa seguradora para que, de fato, a gente constituísse ela. Não fechava a conta. Então, o que tinha de regra em 2019 para você se constituir uma seguradora, encaixar aquilo, o capital necessário para você colocar o custo do capital e todos os elementos que nos afastavam ainda tornava a operação inviável. A grande diferença, talvez, veio em 2020, no mercado de seguros. Acho que é importante fazer um adendo. Existiu em 2020 uma reunião onde tanto as seguradoras quanto os órgãos públicos, a SUSEP principalmente encabeçando,
eles fizeram um pacto para que, de fato, o Brasil alcançasse um percentual de PIB versus prêmio de 10% do tamanho do mercado de seguro em relação ao PIB. E, na época, a gente estava ali num número aí combinado com as 3 frentes, seguros, capitalização e previdência privada, 6% mais ou menos. Então, tinha ali mais 4% para crescer. E, baseado nisso, a SUSEP assumiu alguns compromissos de flexibilização da estrutura. Então, uma das primeiras iniciativas que teve foi a criação do ambiente em S4. Então, nós tínhamos lá seguradoras em S1, S2, S3, baseado na sua capacidade e montante de risco tomado. Mas nós não tínhamos ainda as seguradoras regionais, que são comuns em países de dimensão próximas do Brasil, mas aqui ainda não tinha. Então, veio em 2020 a CNSP, que definiu a criação do ambiente em S4. Seguradoras regionais, com riscos específicos. Ok. Em 2020 também vem o edital do Sandbox. A primeira chamada para um novo mercado que gostaria de ingressar com projetos que agregassem fato novo para o mercado de seguros. Isso partindo direto da SUSEP, A né? SUSEP fez isso. Sim. Então, a SUSEP fez de lá, eu acompanho muito desde essa época, de 2020 para cá, a SUSEP fez vários movimentos viabilizando a confecção de novos projetos para crescer esse mercado. Porque o que aconteceu? De 2020 até o final de 2025, o que era 6% oscilou muito pouco. Então, se você pegar hoje PIB versus prêmio versus PIB, nós devemos estar em 6,2%, 6,3%. Ou seja, passou 50% do prazo da meta e os 4% ainda continuam muito distantes. O que a SUSEP tem talvez como convicção, é que não é baseado nos players atuais que esse mercado vai crescer. É necessário que a gente cresça esse ecossistema de seguros. E o bacana é que a SUSEP também entendeu, e acho que o mercado cada vez mais vem entendendo, que não necessariamente só pela criação de novas companhias e de novos corretores, que é o que nós tínhamos até então. Agora se nascem empresas complementares e até novas empresas que não eram nem possíveis. Aquele projeto que eu recebi 7 negativas em 2013, hoje ele é possível. Hoje, se você bater na porta de uma companhia de seguro com o mesmo projeto, ela tem condição de te abraçar por uma CNSP, a de número 431, que foi a criação do representante de seguro, o que nós chamamos de MGA. E acredito que hoje no Brasil, nós somos o maior ecossistema viabilizador de projetos como esse. Então, nossa expertise é trabalhar através de representantes de seguro, que nada mais é do que empreendedores que desejam ter a sua própria marca de seguros, o seu próprio produto de seguros, então ele quer aquilo como propriedade dele, sem a necessidade de ter que confeccionar a estrutura regulatória do lado dele. Ele não precisa ser seguradora hoje para ter o produto de seguro. Então, hoje isso é possível. Em 2013 não era uma realidade. Então, me delonguei aqui um pouco, mas eu entro, talvez pela negativa, não me conformando com ela e querendo entrar de todas as formas, passo um período num ambiente sem a regulação específica, vulnerável de questões jurídicas que existe judiciário que classifica como ok, judiciário como fala não pode. Só que hoje aquilo lá, de fato, veio uma lei agora para regulamentar. As associações de proteção veicular estão em fluxo de regularização, né? Através da administradora, aí é uma outra jornada, mas fato é, nos próximos 2 anos, 100% dessa estrutura, tanto a que já existia, quanto a que foi construída em paralelo, vai estar debaixo do mesmo guarda-chuva, vai estar debaixo do mesmo supervisor. E aí eu acho que com práticas talvez um pouco mais... talvez menos arriscado para o consumidor final, né? Então, ali, agora não é mais uma questão só de você ter que confiar na entidade. Vai ter, de fato, uma agência, e aí acho que com todas as coisas mais sensíveis que nós temos no nosso país, que é fundamental, de fato, regularizando e zelando pelo consumidor final para que ele não fique desamparado em qualquer tipo de situação. Perfeito. Pegando aqui o entendimento como proteção veicular, que difundiu muito, né? Teve um crescimento muito acelerado
das associações aqui no Brasil, até pelo formato ali desse cooperativismo, né? Ali no momento ali do rateio, eu fico imaginando assim, pelo menos algumas proteções que eu tive a oportunidade de estar conhecendo, muitos cresceram rápido e às vezes até mesmo sem se estruturar. E quando a gente pensa nessa questão dessa virada para colocar debaixo de uma entidade ali, né, para estar regulamentado, etc., eu fico pensando como que o grau de dificuldade que pode ser para, às vezes, uma proteção que talvez não se preocupava tanto em estar tão bem estruturado, pelo menos na parte ali da governança, etc. Depois que você vai fazer essa virada, hoje, como que está sendo assim, vocês, talvez pelo perfil de proteção, para vocês irem virando e educando, como é o que vocês já fazem hoje, né? Fazendo eventos ali, educando, tendo essa presença no Brasil todo. O quão difícil tá, ou assim, essa tarefa de poder trazer essa informação ali para a proteção veicular e conseguir trabalhar e formatar eles para estarem ali abaixo, dentro da entidade, enfim. Como que está sendo hoje isso para vocês? A gente trabalha... Você citou a questão da educação, né? A gente trabalha num processo meio que de conscientização do esforço necessário para empresas dessa natureza que queiram buscar seguro como alternativa, entender os esforços iniciais que ela precisa fazer para viabilizar essa operação. E o que a gente se depara com realidade é que ainda falta uma conscientização maior dos administradores das maiores associações. Então, eu acho que se nós fôssemos pegar todo o mercado, vamos pegar pelo número das entidades que foram cadastradas perante a SUSEP. Então, quando saiu lá o primeiro rito de cadastramento, então foram 2.217 que manifestaram que, olha, eu existo, eu estou aqui, vou seguir esse processo que você está me orientando. Estima-se que entre 20% e 30% do mercado não cumpriu nem essa fase. Então, ele simplesmente não se manifestou que ele estava ali e que ele pretendia, e aí é público isso, tem algumas que tentaram, depois desse prazo ter sido encerrado, via processo judicial, conseguir se cadastrar, algumas tiveram êxitos, outras não. Mas fato é, já uma primeira margem de empresas não cumpriram nem essa fase. A gente está agora em fluxo da apresentação dos projetos das entidades que vão administrar essas associações. Então, foi-se criado uma nova estrutura que se chama administradora, onde o papel dela será se relacionar diretamente com o regulador, então ela que vai conversar diretamente com a SUSEP, e automaticamente ela vai plugar várias associações dentro da sua base, dando as orientações e viabilidade para que elas sigam operando. Essa aderência, a gente ainda não sabe a quantidade de empresas que vão submeter para se tornarem administradora. Estima-se aí que entre 30, 40 empresas vão tentar fazer esse tipo de atividade. Porém, é algo sem precedente, né? É algo que você ainda não sabe mensurar. Então, se você se coloca na cadeira do investidor, vamos aproveitar que a gente está aqui no investidores.vc, né? Investir num negócio como esse ainda é muito arriscado, vamos dizer assim, né? Falando de mercado, por mais que seja regulado, tenha atividade, mas você não sabe o quanto que esse negócio tem potencial. Só que já tem um nível de exigência regulatória bem alta. Então, tem capacidade mínima definida, tem esforço, número de diretores, sistema a ser operado, então tem toda uma complexidade. O que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos é que esse nível de consciência vai aumentando, de acordo com a necessidade e não por convicção estratégica, porque o que eu percebo junto à maior parte dos administradores de associações é que eles não conseguiram olhar o lado bom de ter chegado à regulamentação da atividade deles. Eles ainda estão naquela fase de lamentar e olhar única e exclusivamente pelo custo que eles vão ter que imputar dentro das suas operações para regularizá-las. Porque é um mercado muito novo. É um mercado que, diferente do mercado de seguros, deve ter uns seus 20 anos, vamos dizer assim, 22 anos mais ou menos. Só que, diferente do mercado de seguros, ele cresceu verticalmente durante esse período. Então, se você pegar o que eu falei para vocês, que o mercado de seguros não cresceu nos últimos 5 anos, se você pegar associações de proteção veicular, elas, talvez nos últimos 5 anos, talvez elas tenham dobrado sua capacidade.
Não sei, mas acho que não é nenhum absurdo que eu estou falando, falar que de 2020 para 2026 que estamos, talvez eles dobraram a quantidade de veículos dentro dessa atividade. Ou seja, ele é um produto muito buscado pelo consumidor. Aí vem a necessidade de regularizar, porque você vê muitas entidades também deixando de existir ao longo desse mercado. Então, indenizações não sendo cumpridas, regras não sendo aplicadas e muitas coisas que daí, poxa, o regulador vê, eu preciso arbitrar isso aqui. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que esse processo de amadurecimento ele vai acontecer ao longo dos próximos meses, talvez ao longo dos próximos 2 anos. E aí sim nós vamos criar um novo mercado composto por boa parte das pessoas que já atuam, mas principalmente por novos entrantes que agora vão ganhar segurança e ver, poxa, então eu posso entrar no mercado de seguros por esse caminho. Sendo uma associação, sendo uma administradora, sendo uma empresa complementar a essa estrutura. Então, eu acho que cada empreendedor, vamos chamar de empreendedor que tenha por aí espalhado, ele vai ver mais possibilidades agora, não tão limitadas como no passado, que era ou ser seguradora ou ser corretor de seguros para estar dentro desse mercado. Agora tem novas possibilidades. E acredito que também recurso financeiro, né, financiamento, também deve ser algo que vai se tornar em uma quantidade maior devido ao tipo de negócio que você possa colocar. Então, ecossistemas que querem, eu quero ter uma vertical diferente, mas não era uma seguradora, não era uma corretora, talvez esse negócio complementa melhor meu negócio. Então, acho que também vão ser novos players para esse mercado. Pegando essa parte de inovação, né, dos últimos anos, entendendo que uma parte dela foi mais morosa, outra parte foi mais rápida. Falando aqui, você falou um pouco do futuro dos seguros de uma forma geral. Se eu fosse pegar a outra parte, ou só mudar as palavras de lugar, o seguro do futuro. A gente conversou, a gente teve uma outra conversa onde a gente abordou possibilidades de uma forma geral. Eu, particularmente, quando comecei a entender um pouco mais sobre a vertical, se eu fosse pensar em quais possibilidades eu conhecia, eu sabia o de vida, o do carro e etc. Mas hoje você tem um do celular, você tem um do Pix, você tem prestamista, você tem diversos outros. O que você imagina que seja o futuro dessa confecção de produto? Você enxerga que seja mais verticais aparecendo, mais possibilidades e customizações aparecendo? Ou você talvez imagina que seja a manutenção dos que já existem, só que talvez com uma melhoria ou uma diferenciação no modelo, uma atualização de modelo? Eu vejo 3 grandes mudanças, talvez, que vão proporcionar esse novo momento do mercado de seguros nacional. Primeiro é um fato, o mercado de seguros nacional ele ainda é muito pequeno se comparado com outras economias, onde o Brasil tem parâmetros até equilibrados, mas especificamente falando de seguro, a gente talvez está aí 20%, 25% talvez da nossa capacidade, isso se comparado com outras economias similares à do Brasil, não estou falando nem ainda de economias tão desenvolvidas. Eu acho que o Brasil vai passar por 3 mudanças. A primeira, talvez a mais desafiadora, mas eu acho que é uma agenda, inclusive quando nós estávamos na SUSEP, a SUSEP figurou durante os últimos 2 anos com uma cadeira no MEC e ela conseguiu implantar a educação securitária como uma matéria de grade curricular dos nossos colegiados. Então, ali no estudo colegial, então já tem uma agenda que deve implementar esse tipo de disciplina. Então, acho que o primeiro fator, de fato, que eu quero falar para vocês é conscientização do consumidor. Nós não temos... Educação financeira nós não temos nos nossos colégios. Então, hoje nós já tivemos vários momentos de estímulo à concessão de crédito, porém, a gente nunca educou o tomador do crédito e hoje nós temos uma população que falam-se aí acima de 60%, quase 70% de endividados. Fruto de baixa educação. Então, não é só dar o acesso. Eu tenho que dar o acesso, mas eu tenho que te instruir ao que você faz com isso. O seguro em relação ao crédito, o crédito dá poder de compra. Então, eu te dou o dinheiro, você vai lá e compra alguma coisa.
O seguro é um mecanismo que você utiliza para que, se acontecer alguma coisa com esse bem, você não volte na estaca zero. Você talvez não volte na estaca negativa ainda. Você tem um objeto que vai te amparar para aquele tipo de sinistro que você possa ocorrer. Só que ele não te dá acesso a nada, né? Ele é uma prevenção. Ou seja, ele não é natural igual o crédito. O crédito, se a gente abre a torneira, o consumidor ele vai lá e ele já quer tomar. Ele não quer fazer conta do juro, ele quer saber se... Às vezes ele quer descobrir se cabe no orçamento dele a mensalidade ou não. Às vezes. Às vezes ele não quer nem saber isso, vai só pela emoção, né? O seguro não é da mesma forma. O seguro precisa de educação, precisa de consciência, de educar esse tomador, esse segurado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a educação. O segundo é o momento da oferta. Então, nós temos várias regras que, por muito tempo, impediram a gente fazer, talvez, um design de um produto mais harmonizado para aquisição. Então, eu imagino no seguro do futuro aquele que, da mesma forma, quando eu vou fazer qualquer tipo de aquisição e eu escolho o meio de pagamento predileto para fazer aquele pagamento, então, legal, seu Pedro, vai levar esse microfone. O senhor vai pagar no Pix, vai pagar no crédito, no débito ou no boleto. Com ou sem seguro? Então, eu imagino no futuro, jornada, né? Essa jornada está embedada, ela está dentro. E isso aqui não quer dizer nada de venda casada, que daí tem outro mito, né? Sim, e a gente não pode fazer venda casada. Não é venda casada. Você está com a opção de escolher já. Eu estou te dando a opção de que, se acontecer alguma coisa, e aí eu posso falar em toda a experiência. Eu posso falar na jornada de compra. Se eu estou comprando isso via e-commerce, tem todo o risco logístico que possa trazer. Eu quero segurar essa questão, só o fluxo da entrega. Não, eu quero segurar o bem. Eu quero a garantia estendida dele. Então, tenho várias coisas que eu acho que vão melhorar a confecção do produto. E, por último, talvez é a oferta. Aí é mais players fazendo oferta desse tipo de produto. Seja ele embedado, e quando eu falo embedado, né, ele associado no ato da aquisição, faria muito mais sentido se eu vou comprar o veículo, e eu acredito que cada vez mais plataformas para você comprar vão ser tendência. Então, nós fechamos a gente lança agora em agosto um baita projeto com um parceiro nosso que chama Kavak. A Kavak é uma startup mexicana que deve estar operando aqui no Brasil há uns 5 anos, e eles têm uma jornada fantástica de você identificar o veículo que você tem, você avaliar ele, você fazer a aquisição, você financiar com ele, você fazer a transferência do documento com eles. Agora eles vão ter a opção também de você fazer o seguro ao longo dessa jornada, num seguro marca própria da Kavak. Eles vão fazer isso por causa que a gente está viabilizando esse tipo de jornada. Então, eu saio com um veículo comprado, dentro do financiamento, dentro do meu orçamento, transferido para o meu nome, com a pólice de seguro emitida, e vou andar. Eu acho que esse tipo de oferta, esse tipo de experiência é o seguro do futuro. Legal. Então, é o seguro que... mas não vai ter espaço para o corretor? Com certeza vai ter espaço para o corretor. Eu acho que o mercado crescendo, cada vez mais nós precisamos da figura do corretor, que dentro do ecossistema dos seguros é a figura que resguarda dos direitos do segurado. Então, o corretor ele tem que ser sempre consultado. Quando você vai contratar uma apólice um pouco mais complexa, com um pouco mais de variações, ele vai te esclarecer quando, de fato, você vai poder acionar aquilo ou não para você contratar o produto correto. Mas eu vejo o corretor muito num papel consultivo para seguros com um nível de complexidade um pouco maior. Para aquele seguro simples, de baixo valor agregado, que não tem tanto mistério, não faz muito sentido eu demandar tempo do corretor e eu colocar ele mais como uma fase de um processo e tornar a experiência mais morosa do que alguém fundamental para essa situação. Então, vejo ele reposicionado para um outro momento. E aí eu vejo esse mercado crescendo muito, mas com essa combinação desses 3 elementos. Muito bom. Para te falar a verdade, eu sou fã do trabalho de vocês. A gente teve uma última conversa num evento que a gente estava em conjunto, onde a gente estava falando de PR, né? De investimento em PR, de mídia, etc. E vocês falando também. E logo depois eu comecei a ver uma porrada de notícias saindo na mídia, tanto da questão dos 7 nãos e etc. Mas, por que eu estou falando isso? Porque eu queria que você também contasse o que é o seguro para todos. Que eu acho que cabe muitas das pautas onde a gente já vai falar sobre
sobre conteúdo, sobre o que a mídia está mostrando também, sobre uma das verticais que vocês trabalham. Então, conta para o pessoal o que é o Seguro para Todos. Pô, boa. Sempre um prazer falar desse tema. Assim, gente, o que eu acredito muito? Eu acredito que para a gente conseguir se manter empreendendo, por mais que a gente tenha que ter uma recompensa financeira, um patamar, às vezes, de posição, de cargo, de status, mas se você tem um propósito que una mais pessoas, aquilo te dá a energia, às vezes, que vai ser necessário para você não desistir dos desafios que vão vir em qualquer tipo de empreendimento que a gente vai ter, né? Tem dias muito bons, tem dias bons, mas tem dias ruins, tem dias muito ruins. E o Seguro para Todos é uma convicção que nós temos que o mundo seria um mundo melhor se todas as pessoas tivessem acesso a produto de seguro. Perfeito. Problema. A maior parte do beneficiado disso não tem essa consciência. Ele não sabe que ele está muito exposto e que se ele tivesse um produto de seguro, ele estaria muito menos exposto, muito menos vulnerável às questões que fogem do controle dele. Perfeito. Um produto de seguro, ele é algo que você contrata para preservar um estado adquirido. Vocês adquiriram um determinado estágio onde você conseguiu adquirir algumas coisas, onde você tem alguns planejamentos futuros e que para isso não sofrer um impacto muito grande, o produto de seguro é um auxílio a você seguir com esse planejamento. Porque o sinistro, que são os fatos imprevisíveis que podem acontecer na sua vida, se você tem um instrumento de seguro, eles não vão prejudicar o seu planejamento futuro. Então, pode ser que se o seu bem seja furtado, danificado, a sua saúde seja parcialmente prejudicada, você vai ter um instrumento para ajudar você nisso. Pô, bacana. Então, o Seguro para Todos tem um primeiro pilar, consciência do segurado. Como que a gente aumenta isso? E aí a gente promove alguns workshops, a gente faz algumas matérias, a gente promove painéis, a gente participa de feiras. Pô, em outubro a gente vai estar levando lá para Uberlândia o Gustavo Cerbasi. Pô, Gustavo, talvez o maior educador financeiro do país, aceitou estar com a gente lá e compartilhar um pouquinho da visão dele, apoia, entende, vê o papel. Então tem essa primeira vertical. A segunda é falar assim, gente, não é só consciência, a gente precisa de mais empreendedores, a gente precisa de mais negócios disponibilizando o seguro nas suas jornadas. Sendo ou não corretores, a gente consegue facilitar a inclusão de novos players. E aí tem várias formas de a gente fazer isso. O MGA, o representante de seguro, é algo muito novo ainda no Brasil. Então, o que a gente também promove muito é a conscientização desse novo instrumento, dessa nova possibilidade de você empreender dentro do mercado de seguro de uma maneira totalmente regular, porém preservando uma flexibilidade que o empreendedor gosta. Que é um desafio muito grande na indústria de seguro. E todas as atividades vinculadas ao mercado regulado têm. Inovar é um grande desafio. Porque não é só o que o consumidor quer, é o que a autarquia permite que você faça. Então, aquele discurso que nós sempre ouvimos em mesas de inovação, coloca o cliente no centro. E baseado no que o cliente falar, você vai decidir, no mercado regulado não é bem assim. Coloca o regulador no centro, baseado no que ele te permitir, agora você convida o consumidor e agora você pode conceder alguma coisa para ele. O MGA, ele talvez é o melhor dos dois mundos, né? Ele consegue colocar o cliente no centro e fazer o seu produto, o seu design, e em parceria com uma seguradora, ele consegue atender as questões regulatórias. Porque, é mais ou menos, os nossos projetos são muito assim, tem mais ou menos uma divisão. De um lado, o nosso player é o regulador. Eu olho o regulador, eu não quero destratar esse cara é meu parceiro, vai me ajudar a ter uma vida muito longa. O meu contratante, que é o MGA, ele vai colocar o cliente no centro. E ele vai ter essa figura aqui a ser privilegiada e olhando sempre. Nós vamos criar um caminho onde a gente não desagrade esses dois mundos. Só que nós vamos estar sempre olhando muito para o regulador. Eles vão estar olhando sempre muito para o consumidor final. Sim. E eu costumo falar que o meu cliente não é o consumidor final. O meu cliente não é o segurado. O meu cliente é o distribuidor, é o MGA. Ele pega toda a parte regulatória, e vamos chamar bem entre aspas assim, burocrática, coloca uma camada white label e uma camada de serviço do qual ele acredita ser um bom serviço, uma boa entrega e um bom acompanhamento.
e agrada o cliente dessa forma, ao mesmo tempo ele está todo regulado por trás. Exato. Ele não tem nenhum nível vulnerável de não estar atendendo às questões regulatórias. Então, o Seguro para Todos instrui. Então, o Seguro para Todos é um braço de educação, é um movimento, e nós somos, com certeza, um dos fundadores, apoiadores, e amamos esse negócio, queremos levar seguro aí pelos próximos anos para todo o Brasil. Mas tem outros, vamos chamar assim, outros embaixadores que também nos ajudam a disseminar tanto conteúdo quanto oferta de produtos. E aí, para esse país, nós temos que é continental, com desafios gigantescos. Então, só através de um movimento como esse que seria capaz da gente fazer. E a gente está fazendo agora uma agenda itinerante, né? Temos aqui em São Paulo alguns eventos fixos, mas a gente roda o Brasil a convite de algumas entidades, a convite de parceiros, e vamos levando esse conteúdo Brasil afora. Eu poderia ficar aqui por muito tempo, mas o nosso tempo, infelizmente, está esgotando. Primeiro, queria te agradecer por todo o conhecimento partilhado, pela disponibilidade, pela parceria que a gente vem construindo também. É um mercado que cada vez eu vejo a grandeza e a profundidade das coisas, né, das possibilidades, dos desafios também, né, porque muita gente acha, não, seguradora é porque ganha dinheiro. Não, não é bem assim, né? Tem toda uma camada muito profunda por trás. Queria te agradecer e uma última pergunta também. Como que as pessoas que forem nos assistir conseguem te mandar uma mensagem? Por onde? Qual rede social você está ativo? Por onde que elas conseguem entender um pouco mais? O que é o MGA? Como que eu faço para ser? Como é que eu me conecto com você? Eu acredito que tem uma parceria. Gente, reforçar que primeiro foi um enorme prazer. E não chama não, que você chamar eu venho mesmo. Sempre é um prazer falar desse tema aqui. Eu acredito que, de fato, esse mito de instituições financeiras só estão visando ganhar dinheiro e é algo que a gente tem que combater. Nós temos muitas instituições, vamos pegar o Nubank aí como exemplo, é uma instituição financeira, ultra mega valiosa, mas se não fosse por intermédio dela, quantas pessoas não teriam acesso a produtos financeiros? Então, acho que nós temos várias instituições que são de iniciativa privada. Com certeza. E que elas beneficiam, sim, a nossa população. Então, eu acho que eu quero participar de inúmeros projetos na ordem do seguro, mas eu quero fazer a mesma coisa aí pelos próximos anos. E para falar, para conversar, tenho ficado um pouco mais ativo agora no Instagram, é o melhor canal, talvez, de comunicação. Pedro.piresg, você me acha lá para a gente conversar. É o melhor lugar. No LinkedIn estou ainda dando umas pinceladas, mas ainda não tenho a disciplina ainda adequada, ainda estou ali também pincelando algumas coisinhas também, mas sempre gosto, cara. O tema mercado financeiro, seguros, investimentos, né, também, que agora a gente também fala muito sobre o tema, sempre é um prazer falar a respeito. Pô, brigadão. E para acompanhar esse episódio completo, acesse nosso canal do YouTube Stations_Cloud.